Olá, queridos alunos do nono ano /9, sejam bem-vindos à nossa transmissão. E vamos agora continuar a nossa conversa sobre Brasil, a crise da República Oligárquica, ok? Que corresponde aí à nossa segunda aula. Vamos falar sobre alguns aspectos e características básicas desse período de transição, esse período histórico no território brasileiro que marca a primeira fase do republicanismo no Brasil, ok? Então, gente, hoje nós falaremos um pouco sobre a prática do coronelismo, ok? Então, a prática do coronelismo foi uma das práticas inseridas durante a Primeira República, a primeira fase do republicanismo no Brasil, ou República Velha, como também é classificado esse período histórico, ok? Com o intuito justamente de conseguir manipular algumas relações, ok? Políticas no território brasileiro. Então, a prática do coronelismo, inclusive esse termo coronelismo, ele surge ainda durante o imperialismo, durante o período imperial. É importante nós reiterarmos, lembrarmos aqui que nós temos aí período colonial, com fim ao período colonial, nós temos o início, a transição do período colonial, do colonialismo, para o imperialismo e do imperialismo para o republicanismo, certo? Então o coronelismo ele surge ainda durante o imperialismo, ok? E quem eram esses indivíduos que davam nome a essa prática existente no território brasileiro, principalmente nas zonas rurais do Brasil? Eram justamente os grandes proprietários de terras, que também são classificados como oligarcas, ok? Então, os oligarcas eram os indivíduos que mantinham domínio em grandes extensões territoriais no Brasil e, por consequência, eram grandes produtores e que contribuíam diretamente para o fluxo econômico financeiro no território brasileiro. É importante nós reiterarmos que diversas atividades e práticas produtivas no território brasileiro, lá em meados do século XIX, se davam justamente aonde? Nessas regiões, nas zonas rurais, nas regiões de campo no Brasil, ok? Aonde justamente eram produzidos diversos produtos e gêneros agrícolas que eram aí exportados não só no comércio interno, mas principalmente para o mercado externo. Ok? Então, diversos produtos produzidos no território brasileiro, dentre eles nós temos aí a própria produção do café, a produção do leite, a própria prática da pecuária, a criação de animais e a exportação de carne para o exterior, né? Marcam aí esse início e, consequentemente, os demais anos do período republicano no Brasil. Mais especificamente falando sobre a primeira fase do republicanismo, que é a República Velha, ok? Nós temos aí o coronel como uma importante figura, né, nessas relações sociopolíticas, econômicas, sociais e até mesmo culturais no território brasileiro. Então, esse indivíduo, que era o grande proprietário de terra no Brasil, ele tinha uma forte influência sobre uma grande extensão territorial e, consequentemente, todos os indivíduos que viviam ali sobre o seu domínio, ok? Eu me refiro justamente aos trabalhadores que cultivavam a terra, que extraíam produtos dessas extensões territoriais e que eram controladas por esse grande proprietário, por esse oligarca, ok? Que mantinha domínio nessa região. Esse domínio, consequentemente, se tornou, durante a primeira fase do republicanismo, ele se tornou uma das estratégias práticas para a obtenção de poder em determinadas regiões. Inclusive, esses oligarcas, eles prestavam apoio, ok? Através da troca de alguns favorecimentos, eles prestavam apoio a líderes políticos para que esses líderes eles conseguissem alcançar o poder supremo no território, tanto a nível municipal como estadual e até mesmo nacional, né, numa esfera aí federal, se tornando presidentes do território brasileiro. Então recebiam o apoio desses oligarcas
justamente por esses oligarcas terem aí uma forte influência sobre o território e sobre todas as práticas